Amém. Já tivemos a primeira aula de hoje sobre a vida de Jesus no Espírito Santo, sendo guiado e dirigido pelo Espírito. E nós vamos agora para a nossa aula de discipulado. Nós estamos estudando sobre a questão do discipulado de 12. E a aula de hoje é a terceira da série Formando os Melhores. Tivemos a aula Formando os Melhores 1, Formando os Melhores 2 e Formando os Melhores 3. Essa é a terceira aula com esse mesmo tema, Formando os Melhores. Mas qual que é a ênfase de hoje, especificamente? É que para que eu possa formar os melhores, eu preciso ser o melhor. Vamos dizer isso? Para que eu forme os melhores, eu preciso ser o melhor. Amém? Ninguém nasce sendo o melhor, mas ele precisa começar a ter isso como um desafio. Quando você entra no ministério de discipulado, você entende que agora você não está mais sozinho. Quando você é sozinho, você faz as coisas de acordo com a sua consciência. Mas quando você tem outras pessoas, você não pode fazer só de acordo com a sua consciência, mas de acordo com a consciência do outro. É por isso que Paulo, numa determinada ocasião, quando ele vai falar sobre a questão do comer carne sacrificada aos ídolos e tal, na consciência de um homem maduro, aquela carne que era vendida no açougue, que antigamente tinha sido uma carne sacrificada aos ídolos, mas depois ela foi colocada no comércio, e do comércio o povo comprou. Então, de uma vez que vem à sua mesa, você ora, você dá ações, você ora, você consagra ao Senhor e você come, porque você não está comendo no espírito de uma carne consagrada a ídolos. Não, foi uma carne que foi disponibilizada, você foi, você comprou, você consagrou e você comeu. Só que, quando você come, você tem a sua própria consciência para com Deus. Mas aí, de repente, vem um discípulo seu mais novinho, ou uma pessoa que nova na fé e adverte, essa carne foi sacrificada aos ídolos. O que você deve fazer? Não comer. Não porque aquilo vai te contaminar, mas porque na consciência do outro, se você come, você está pecando. Ou se ele come, ele está pecando. Então, no caso de Paulo, ele diz, eu vou deixar de comer, não porque aquilo me faça mal, ou porque é consagrado aos ídolos, porque eu já santifiquei ao Senhor. Mas eu vou deixar de comer, porque se eu fizer, eu estarei desrespeitando a consciência do outro. No ministério de discipulado, estou usando isso aqui apenas como uma introdução. Apenas para dizer o seguinte, que quando você está discipulando, você tem a sua consciência, mas você tem pessoas que estão caminhando com você. E você deve levar essas pessoas a crescerem com você, entendendo que você não está sozinho. Então, para você formar os melhores, você precisa ser o melhor. E há uma passagem bíblica em 1 Timóteo 4, de 12 a 18, de recomendações de Paulo ao seu discípulo mais importante. Timóteo foi o seu discípulo, o discípulo de Paulo mais importante. Foi aquele que mais se identificou com o seu discipulador, que era Paulo. 1 Timóteo 4, versículos de 12 a 16. Diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Há 7 elementos nessa passagem que fala sobre a importância de entender que para eu formar os melhores, eu preciso ser o melhor. Se você é um líder de célula, se você é um discipulador, você deve abraçar essa causa, esses 7 elementos que estão aqui mencionados e que vamos compartilhar hoje pela manhã, rapidamente, você deve abraçar isso e assimilar essas verdades no teu coração, e então você vai ser o melhor para formar os melhores. Em primeiro lugar, ninguém despreze a tua mocidade. A gente pode falar de mocidade cronológica, a gente pode falar de mocidade em termos de vida cristã.
porque pode ser que você já tenha uma certa idade, mas é convertido há pouco tempo, né? Talvez 3 anos de convertido, você já tem uma certa idade, mas tão novinho na fé. De uma forma ou de outra, todos nós estamos sob vigilância e olhar dos outros, para ver se a gente vai acertar ou para ver se a gente vai errar. Para ver se a gente vai chegar no lugar que a gente se propôs a chegar, ou se a gente vai fraquejar no caminho. E até que a gente consolide esse caminhar, está todo mundo olhando, meio como que, né, vendo, ó, será que vai vingar, não vai? E Timóteo era assim. Timóteo foi uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, provavelmente aos 13 anos. Mais ou menos na fase em que eu tive também o meu conhecimento de Jesus. 13 anos. Quando Paulo realiza a sua segunda viagem missionária, Timóteo já tem de 18 a 20 anos. Então ele era um jovem ainda. Quando ele foi chamado para ser um acompanhante de Paulo para as peregrinações e evangelização no mundo, ele tinha de 18 a 20 anos, então um jovem. E quando ele assume a igreja de Éfeso, provavelmente ele já deveria ter uns 30 anos. De qualquer forma, jovem para ocupar um cargo de bispado, né? Então, tudo na vida de Timóteo foi muito cedo. A conversão com 13, o primeiro chamado aos 18 a 20, assumir o bispado de Éfeso, mais ou menos uns 30 anos. Então, de qualquer forma, Timóteo foi encontrado numa condição de juventude. E ele tinha um desafio. Sou jovem. E isso é natural, não é um erro e não é um pecado ser jovem. Só que Deus me delegou, Deus me confiou uma responsabilidade na minha juventude. Como suplantar a desconfiança que o povo tem acerca da minha mocidade, da minha juventude? Aí entra o segundo ponto. Torna-te padrão dos fiéis. Como suplantar a condição de jovem diante de um ministério e diante de pessoas? Esse é o segundo ponto. Torna-te padrão dos fiéis. Faz assim com a tua mão. Você nunca mais vai esquecer. Você faz assim com a tua mão tem 5 dedos. Então, cada dedo representa um valor que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo que ele deveria ter. Torna-te padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você nunca mais vai esquecer. No teu ministério de discipulado, você vai olhar para a sua mão e você vai se policiar, você vai se vigiar e você vai abastecer o seu espírito com a verdade de que, para você formar melhores, você precisa ser o melhor. E o melhor em que sentido? Em quais virtudes? Ser padrão para os outros? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos pensar na palavra. Seja um padrão na palavra. Seja um padrão na palavra. Amados, o que faria de Timóteo, jovem, um diferencial naquela geração? O conteúdo da palavra assimilada no coração e a prática dessa palavra no seu cotidiano, no seu dia a dia. Na medida em que Timóteo assimilasse essa palavra no coração e na medida em que Timóteo vivesse essa palavra, o povo não destacaria mais a sua juventude. Sua juventude já não seria mais um problema. Por quê? Porque a forma como Timóteo viesse a assimilar o conteúdo da palavra e a maneira como essa palavra tivesse efeito e poder de transformar seu caminhar, seu andar, seus relacionamentos, suas decisões, suas escolhas, forma como ele lidaria com a palavra de Deus no seu coração, faria dele um líder confiável. Então seja um padrão na palavra, assimila a palavra, viva a palavra. Pregue a palavra, de tal maneira que as pessoas olhem para você e percebam que há uma distinção clara e notória entre o padrão que se tem no mundo e o padrão na vida de alguém que assimilou a palavra no seu coração. Eles vão perceber que você é diferente. Eles vão perceber que você pensa diferente. Vão perceber que as suas escolhas no dia a dia são diferentes. Que tem alguma coisa, alguma retaguarda e algum respaldo
que é um diferencial, e esse diferencial é a palavra na sua vida. Torna-te padrão na palavra. Torna-te padrão no procedimento. Torna-te padrão no procedimento. E quando a gente fala de procedimento, a gente não está falando do procedimento no âmbito religioso, porque aqui todo mundo te conhece. Torna-te padrão no procedimento quando você não está sob a vista do irmão que talvez está do teu lado, aí no culto, participando do culto. Torna-te padrão no procedimento quando você estiver no local de trabalho. Torna-te padrão no procedimento quando você estiver nos relacionamentos interpessoais, fora do ambiente religioso, do ambiente evangélico. Torna-te padrão no trabalho, torna-te padrão de procedimento na escola, torna-te padrão de procedimento no trato da sua família, no trato da sua esposa, no trato do seu marido, no trato dos seus filhos, no trato dos seus pais. Porque o discípulo, ele quer saber como você lida quando você está sob pressão. Os discípulos vão aprender com você quando você está sob crise, tensão, quando você está vivendo em meio de alguma privação ou alguma situação que normalmente tiraria as pessoas do foco ou do centro. Mas como essas coisas agem na sua vida? Torna-te padrão no procedimento, para que os discípulos possam aprender a viver sob tensão, sob pressão, sob crise, sob dificuldades, em condições em que normalmente as pessoas não saberiam viver, mas que você, uma vez que você é padrão na palavra, que essa palavra influencia o seu procedimento. Torne-te padrão no amor. E a terceira palavra interessante a ser observada aqui. Torna-te padrão no amor. Torna-te padrão no amor. Noemi compartilhou esses dias uma ministração que ela ouviu do pastor Ariovaldo Ramos, que contou a história de um pastor que tinha uma filha. E esse pastor um dia encontrou um rapaz que ele morava nas ruas, e esse pastor se compadeceu deste jovem e trouxe esse jovem para dentro de casa. E esse rapaz começou a viver dentro da casa do pastor. Deu banho, deu comida, deu educação, deu oportunidades, deu um monte de coisa. E foi convivendo com esse jovem tirado das ruas. Mas um dia esse jovem, ele violentou a filha do pastor, morando no mesmo teto. Ele violentou e para fugir da situação, ele matou a moça. Ele violentou e ele matou a filha do pastor. E aquilo foi um escândalo na cidade, aquilo foi um negócio absurdo, terrível. E de uma vez que isso logo correu para tudo quanto é lugar e deu no noticiário, então aquele jovem estava quase que à mercê de ser linchado, né? Se ele fosse encontrado por alguém, ele estava ainda na condição de fugitivo, e as pessoas o procurando, e se o achasse, certamente iam dar cabo dele. E o pastor, homem de Deus, embora com aquela dor profunda da perda da filha, da forma como essa menina foi morta, mas aquele homem se compadeceu do jovem. E aquele homem não queria que aquele jovem morresse da forma como poderia morrer, nas mãos das pessoas, de uma forma violenta, e também não queria que aquele jovem morresse sem conhecer Jesus, porque ele achou que, olha, embora ele estivesse na minha casa, mas eu sou responsável por ele, e eu quero que ele conheça o Evangelho. E foi atrás do jovem. Esse jovem foi pego pela polícia, foi preso, mas o pastor foi atrás dele e ministrou a ele. Pelo tempo de vida que aquele jovem teve, o pastor o visitou, abriu a Bíblia, abriu o coração, perdoou aquele jovem, ministrou aquele jovem foi sentenciado à morte, e de fato morreu, mas antes da morte, o pastor foi atrás, se compadeceu, curou a alma daquele jovem, aquele jovem se arrependeu daquilo que ele havia feito, se converteu a Jesus, e depois partiu, e nós cremos que ele partiu arrependido e foi para a glória. Mas, amados, o testemunho desse pastor é que o pastor sofreu com a morte do jovem.
No próprio corredor da morte, ele acompanhou o jovem e chorou com ele e sofreu com ele. E a gente fica pensando assim sobre o amor. A gente acha que ama, né? A gente acha que ama. A gente pensa que ama. Porque a gente ama nas condições que nos são favoráveis, né? A gente ama nas condições em que a gente não é exigido, nas condições em que a gente em que as coisas estão assim tão comuns. E a gente vê Paulo de repente falando para Timóteo: Timóteo, você é um discipulador de vidas. Vidas estão olhando para você. Amar nas circunstâncias mais comuns da vida talvez seja fácil, mas continuar amando, continuar dando oportunidades e continuar com esse coração que só Jesus pode nos dar esse amor. Jesus não é somente padrão de amor para a gente. Jesus é o amor inserido em nós. Não adianta você achar que você vai amar porque Jesus amou, só olhando para Jesus. Não. Se esse Jesus que amou não estiver inserido dentro de você, nas tuas entranhas, na tua corrente sanguínea, no teu espírito, não adianta você olhar para Jesus como um padrão. Esse Jesus tem que estar dentro de você, enxertado em você, no teu coração. E você também não dá para você se programar para dizer: se acontecer uma situação assim, eu vou amar desse jeito. Essas coisas não se programam. Não dá para você programar, porque senão você vai fazer como Pedro, dizendo: Senhor, eu vou contigo até a morte. E na hora H mesmo, se essa vida não estiver enxertada dentro do teu coração, você não faz, você não vive. Para cada dia, você tem que ter esse modelo, não mirando nele, mas enxertado nele, ele em você e você nele. Amor. Ser padrão dos fiéis na palavra, ser padrão dos fiéis no procedimento, ser padrão dos fiéis no amor. Queria voltar ao procedimento. Nós devemos ser padrão dos fiéis no procedimento. Você precisa compreender que o seu caminhar tem que ser um caminhar de lisura, tem que ser um caminhar de transparência, tem que ser um caminhar de verdade, tem que ser um caminhar de honestidade, tem que ser um caminhar de compromissos, e tem que ser um caminhar de compromisso cumprido, de verdade, de autenticidade, de pureza, para que você passe pela vida sem deixar ranços. Passe pela vida deixando portas abertas. Se você saiu de um determinado lugar, não saia de uma forma errada. Que você possa sair de tal maneira que a porta fique aberta. Se um dia você tiver de voltar, aquela porta está aberta para você. Seja na igreja, seja no trabalho, seja nos compromissos, seja com as pessoas por quem você passa na vida. Você deve sair com a porta aberta. Por isso que você deve ser um padrão na palavra, no procedimento, no amor. Seja padrão dos fiéis na fé. Seja padrão dos fiéis na fé. Ter fé em tempos bons é fácil, mas ter fé em momentos desafiadores, as pessoas vão olhar para você e descobrir e aprender com você como agir em momentos de crise, onde nós temos que empenhar a nossa fé. Quando ninguém crê, você crê. Quando todo mundo está desistindo, você está perseverando. E por que você persevera? Porque você crê. Porque você crê. Ontem demos essa palavra aos jovens e nos lembramos de um momento no ministério onde o inimigo entrou e fez uma bagunça na igreja. E os jovens da igreja, estava ministrando aos jovens ontem, e os jovens da igreja foram embora todos, quase todos. Não foram todos, mas muita gente foi embora. Foi líder embora, os jovens da igreja foram embora. E aí eu fui para o culto jovem, porque quando a liderança vai embora, tal, a gente
Para quem que você vai deixar? Você tem que assumir, você tem que fazer. E a gente foi, e a gente encontrou aqueles poucos jovens tristes, porque os colegas tinham ido embora, porque os amigos tinham ido embora, porque a liderança tinha ido embora. E a gente olhando ali para aqueles jovens poucos, eu falei, meu Deus, como levantar? Como retomar? Eu olho para eles, estão desanimados, são pequenos, são frágeis, liderança foi embora, o diabo jogou confusão no meio do povo, olhava assim para as paredes do templo, a gente estava num templo feio, num templo mal acabado, estava num lugar em que eu tive a nítida impressão, Deus me abandonou. Eu tinha a impressão, Deus me abandonou. Mas ali naquele fiozinho de esperança, lá no coração, eu olhava para aqueles poucos jovens e falava assim para eles, nós vamos nos levantar, nós vamos reconstruir, nós vamos fazer de novo. Aí a gente não teve culto naquele dia, todo mundo ficou ali de joelhos, orando, Deus nos perdoa, Deus nos abençoa, Deus nos dá esperança, Deus nos dá fôlego, Deus nos dá força. E foi caminhando. E Deus foi mudando tudo, foi mudando as paredes do templo, foi trazendo jovens de volta, foi acrescentando outros. E uma coisa, queridos, é que nos sustenta na hora da crise, é a fé. É a fé. Você não tem coisas boas para olhar, mas você olha para o seu coração e diz, nós vamos fazer, nós vamos nos levantar, nós vamos reconstruir. E assim Deus faz na nossa vida. E se você está assim, vivendo um momento de crise, saiba que Deus está lapidando a sua vida para que você seja um discipulador. E quando você empenha a sua fé e vence nessa área da sua vida, você começa a poder ensinar aos outros como se levantar dos escombros. E seja um padrão dos fiéis na pureza. Olha para a sua mão. Qual é a primeira palavra? Seja padrão dos fiéis na palavra, depois no procedimento, depois no amor, depois na fé e depois na pureza. Na fé, você começa uma célula, não tem ninguém, só você e o seu Timóteo. Na fé, comece a ver as pessoas chegando. Na fé, comece a gerar os seus discípulos virão. Você vai atrás deles, eles virão. Ser um padrão dos fiéis na fé. E seja um padrão dos fiéis na pureza. Pureza. Aqui nós podemos destacar a pureza sexual, a pureza contra a imoralidade, contra a impureza dos olhos, da cobiça, da sedução de mulheres ou da sedução de homens. Mas não somente nesse aspecto. Ser padrão dos fiéis na pureza. Vigia sempre para que você tenha um coração puro. Um coração destituído de inveja. Um coração destituído de ciúmes. Porque não é somente a impureza sexual de que Paulo está falando. Nós estamos falando de um coração que se torna um coração cada vez mais puro. Puro de maldade. Puro de malícia. Se você ouve acerca de alguém, não leve aquilo de imediato para o lado mal. Não julgue o coração da outra pessoa. Não fique dizendo já de imediato, essa pessoa fez isso porque ela é invejosa. Essa pessoa fez isso porque ela é prepotente. É porque ela é orgulhosa. Sabe aquela tendência no coração de logo achar que é por causa do mal? E você não filtra primeiro o teu comentário e não aventa a possibilidade de que pode não ter sido por isso que você está julgando no teu coração. Pode não ter sido orgulho, pode não ter sido avareza, pode não ter sido infidelidade. Mas às vezes um coração impuro é aquilo exatamente que Jesus disse. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso, você vai levar para o mal, você vai ter uma tendência de julgar mal.
Amado, o grande desafio para o líder é ter um coração puro. Mesmo que alguma coisinha passe pela tua cabeça, veja primeiro a possibilidade de não ter sido esse mal que está no teu coração. A não ser que seja um discernimento do Espírito, para discernir, né, e ajudar aquela outra pessoa. Mas cuidado para você não ter um coração impuro, com raízes de inveja, de ciúmes, de competição, de maldade, e que faça com que teu coração seja contaminado pelo mal. Olha para a mão, você vai decorar. Seja padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, no amor. É amor primeiro? Ah, sim. Então, vamos lá. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Acorda todos os dias pela manhã e pensa nessas 5 palavras. Palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Você vai formar os melhores se você tiver palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Amém? Mas em terceiro lugar, Paulo diz, aplica-te. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Terceiro lugar que você deve ter para ser o melhor, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Estou vendo o Gil entrando ali. Gil, Deus abençoe, querido. Gil e a Neide chegando. O Gil é aquela pessoa por quem nós oramos muito, e Deus teve misericórdia dele e de nós, e o salvou, e o abençoou com saúde, com graça. Amém. Alegria de ver o Gil. Aplica-te à leitura, aplica-te à exortação e aplica-te ao ensino. Aplica-te à leitura. Aplica-te à leitura. Eu repito para que isso entre na tua cachola, entre na sua mente, entre no seu coração. Aplica-te à leitura. Como eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui. Mas eu me alegro muito com vocês que estão aqui, que são da escola de formação. Mas é por quê? Porque a gente tem alguns discípulos que não gostam de ler. Eles não gostam de ler. Se perguntar para ele o seguinte, escuta, isso aí que está na Bíblia, já fizeram algum filme, diz que está na Bíblia? Porque se fizerem um filme, diz que está na Bíblia, então eu assisto o filme, porque eu gosto do filme, né? Já fizeram alguma novelinha disso, porque eu gosto da novela. Mas a Bíblia diz, aplica-te à leitura, aplica-te à leitura. Porque você como um formador de opinião, você como um discipulador, você precisa ler os bons livros, ser inspirado por autores que caminharam com Deus e que trouxeram coisas boas para a humanidade. Aplica-te à leitura. E há uma historinha na Bíblia, queridos, presta atenção nessa historinha que eu vou te contar. Um homem, uma autoridade, precisou mandar um recado a alguém que estava lá do outro lado. Naquela época que não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha nada. Então tinha que ser emissários. Aí um jovem se apressou para correr e mandar notícia e chegar do outro lado. Só que quando esse jovem chegou lá do outro lado, todo esbaforido, ele chegou para mandar uma mensagem. Aí o receptor da mensagem perguntou, tudo bem, pode falar. Qual é a mensagem que você tem? Aí ele coçou a cabeça e falou, olha, eu não me apliquei a saber exatamente o que eu tinha para passar. Eu estava tão ansioso para trazer uma mensagem, mas eu não sei exatamente qual é a mensagem que eu tenho que passar. Então o receptor disse, tudo bem, fica aqui, porque eu estou vendo aqui que está correndo uma outra pessoa. Ele demorou mais para chegar, mas vamos ver se ele tem o recado completo. Aí então o segundo chegou e trouxe a mensagem completa. Enfim, o primeiro que havia, o emissário, ele mandou o primeiro, mas ele já desconfiou.
o primeiro saiu muito apressado, ele não tem o conteúdo todo da mensagem. Então ele já se muniu de uma segunda pessoa que esperou mais, que demorou mais para levar a mensagem, mas quando levou a mensagem completa. Ele tinha conteúdo, diga conteúdo. O tema da mensagem de hoje, da aula de hoje é formando os melhores. Se eu vou formar os melhores, eu preciso ter conteúdo. Por isso que Paulo orientou a Timóteo, aplica-te à leitura. Aplica-te à leitura. Tenha conteúdo. Não seja como o primeiro jovem que sai correndo. Eu vou correr para fazer isso e aquilo. E às vezes você se apressa. Você não vai na bênção do seu pastor, às vezes você não vai no tempo certo, às vezes você não vai debaixo da orientação certa. Você vai na sua pressa. O segundo demora um pouco mais, mas quando ele vai, ele tem um conteúdo para ministrar. Aplica-te à leitura. Aplica-te à exortação. Exortar é encorajar. Exortar é estimular. Timóteo, teu ministério será um ministério de exortação, de encorajamento, para que as pessoas possam ter estímulo em meio aos seus desânimos, suas desistências. A fé, eu acho que um dos temas mais importantes para as cartas de Timóteo é pelejar pela fé, porque a fé nos dias de Timóteo, ela estava sendo combatida com doutrinas falsas que estavam entrando no meio da igreja, e Timóteo tinha que pelejar o bom combate da fé. Para isso, ele tinha que ter o ministério da exortação, do encorajamento. Não desista da fé. Não desista das armas espirituais. O ministério do estímulo, do encorajar, do fortalecimento da fé. E aplica-te ao ensino. Ele deveria se aplicar à leitura, à exortação e ao ensino. Ensina a palavra. É o que nós temos procurado fazer através da escola de formação, todas as quintas, todos os domingos pela manhã, antes dos cultos. Aplica-te ao ensino, porque o Senhor nos delegou essa responsabilidade. Temos que ensinar todos os conceitos e todos os valores e todos os princípios de Deus. Aplica-te ao ensino. Porque uma igreja que não é ensinada, ela fica à mercê de todo vento de doutrina, que ora bate para cá, ora bate para lá. Então, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Em quarto lugar, não desprezes, não te faças negligente. Eu acho que eu não li o texto bíblico no começo, né? Eu li? No começo da aula de hoje? Todo o texto li? Sim, ok. Eu li, isso. Então tá bom. Não desprezes, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Há dons espirituais, que são os 9, descritos em 1 Coríntios capítulo 12, mas há dons ministeriais. Paulo não está falando de dons espirituais, que estão em 1 Coríntios 12. Paulo está falando do dom ministerial que havia sobre Timóteo, um dom que diz respeito ao ministério que ele vai desenvolver, que foi dado por profecia e através da imposição de mãos. Lembre-se que Timóteo mais ou menos se converteu aos 13 anos. Então, muito provavelmente, Timóteo, na sua jornada cristã, muitos profetas passaram pela vida de Timóteo e alguns discerniram: Timóteo, você tem um chamado. Você tem um chamado missionário, você tem um chamado pastoral, você tem um chamado para cuidar de vidas, profecia. Mas essa profecia foi confirmada pelos líderes mais experientes. Dentre eles, Paulo. E quando esse chamado foi confirmado, Paulo discerniu
que Timóteo havia sido chamado e separado para um ministério missionário, para um ministério pastoral. Então os pastores se reuniram e impuseram as mãos sobre Timóteo e transferiram para ele um dom ministerial. No entanto, nós, às vezes, podemos não tratar bem do nosso dom. Começamos a desprezar o nosso dom. Tem um dom de pastor, ou tem um dom missionário, e aí eu começo a desprezar esse dom. Como é que eu desprezo? Não oro mais, não me aplico mais à leitura, não estou mais com as pessoas, desprezo a minha vida espiritual, começo a empurrar o meu ministério de barriga. Eu perco o frescor do meu chamado. Isso acontece na vida de muitas pessoas. As pessoas vão desprezando o dom ministerial. Vão vivendo a vida ministerial de qualquer jeito. E o que acontece? Ele começa a decair espiritualmente, ele já não é mais aquela pessoa temente a Deus, ele já não é mais renovado no conhecimento, ele não é mais aquela pessoa presente, ele vai se esfriando na fé e, consequentemente, todo o seu rebanho vai se esfriando com ele. Paulo estimula: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por meio de profecia e através da imposição de mãos. Reavives o dom de Deus que há em ti. Desperta, valoriza. Entenda que o seu chamado é um chamado sublime. E você que é líder de célula, você que é um discipulador, você recebe a mesma palavra: não desprezes o dom que há em ti. Não despreze o teu chamado, porque o teu chamado é um chamado muito especial. É um chamado sublime, em nome de Jesus. Medita nessas coisas e ocupa-te nelas, porque o teu progresso será manifesto a todos. Amém? Quando um líder lê mais, o povo sabe que ele está lendo mais. Quando um líder ora mais, ele não precisa dizer para o povo: olha, povo, eu estou orando assim. Não, o povo vai desfrutar. Exatamente, a oração na vida de um líder será manifesta. Todo mundo vai saber que ele está orando. Por quê? Porque é impossível ele viver da maneira como ele vive se não for aos pés de Cristo, se não for aos pés de Deus. O seu progresso será manifesto. Amém, queridos? Se você é um líder, você vai orar mais, o povo vai saber que você ora mais. Se você lê mais, o povo vai saber que você lê mais. Ou seja, o teu progresso será manifesto a todos. Para isso você tem que meditar nessas coisas e ocupar-se dessas coisas. Que coisas? De tudo que nós temos falado até agora, e o teu progresso será manifesto a todos. Em penúltimo lugar, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina. Duas coisas você tem que ter cuidado, além de tudo aquilo que nós falamos aqui. Tem cuidado de ti mesmo. Timóteo era uma pessoa frágil, fisicamente falando. Paulo mesmo disse que ele tinha frequentes enfermidades, constantes enfermidades. Até numa determinada ocasião ele dá uma receitinha para ele poder se livrar daquele constante mal do estômago que ele tinha. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado da tua saúde, querido. Porque Deus quer que você viva uma vida longa. Tem cuidado do que você come. Tem cuidado do tempo que você dorme. Tem cuidado das tuas preocupações, porque as tuas preocupações também fazem adoecer o seu corpo. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Quando tem alguma coisa que está ali te remoendo, e isso eu tenho como hábito procurar fazer. Se tem alguma coisa que está me tirando o sono, está fazendo com que o meu estômago comece a roer de preocupação. Estômago rói? Eu não sei, mas
A gastrite. O ácido corrói. O ácido corrói. O que eu quero dizer é o seguinte, querido. Se é no estômago, se é na cabeça, se é não importa. É que as preocupações que você não leva aos pés de Cristo adoecem a sua alma, adoecem o seu corpo. E Paulo está dizendo, tem cuidado de ti mesmo. E tem cuidado da doutrina. Tem cuidado da doutrina que você crê. E tem cuidado da doutrina que você passa. Vamos cuidar mais da saúde? Eu nunca faço caminhada, mas a única vez que eu faço, aí eu venho no púlpito para me gabar que eu fiz uma caminhada. Ontem eu caminhei 1 hora e 14 minutos com a Esther. Eu nunca faço isso, mas quando a gente faz, tem que se gloriar um pouquinho. A gente fez uma caminhada, é tão gostoso poder você fazer você mudar um pouco de ares e você, né? E de você fazer algo diferente que faça bem para o teu corpo. Tem cuidado de ti mesmo. E tem cuidado da doutrina. Por que fazendo isto, em último lugar, por que fazendo isto, olha o que diz o versículo 16. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Que bênção poder entender que para formar os melhores, eu preciso procurar ser o melhor. Olha para a tua mão, já decoramos. Palavra, procedimento, amor, fé e pureza, pureza, pureza. Então são os dedos da sua mão. Ponha isso no teu coração, que a tua mão esteja no teu coração e você vai se policiar. Amados, nós não nascemos prontos, a cada dia estamos sujeitos a tropeçar numa dessas áreas, mas se você tropeçar, olha de novo, levante-se, não fica lá embaixo dizendo, eu errei na pureza. Errou? Pelo menos você está percebendo que você errou na pureza. Volta à pureza. Volta à pureza. Errou no procedimento, que o errar no procedimento produza vergonha. Que o errar no procedimento produza vergonha. É a hora que você vai se sentir envergonhado, graças a Deus por isso. Vai pedir perdão ao Senhor e vai voltar ao procedimento. Pai bendito, obrigado por essa aula. Abençoa teu povo, a cada um de nós, para que possamos viver o que a tua palavra tem nos ensinado. Ajuda-nos. Grande é essa responsabilidade. Todos os dias as pessoas estão olhando para nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a caminhar de uma forma que te seja agradável. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.